Imagine isso. Você está em uma discussão acalorada. Seu coração acelera, sua respiração fica pesada, sua mente se enche de argumentos para rebater. A raiva cresce dentro de você como fogo descontrolado. Então, no calor do momento, você solta palavras que segundos depois deseja nunca ter dito. Agora imagine outra cena. Dessa vez, em vez de reagir no impulso, você respira fundo. Seu olhar continua firme. Seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Seu controle absoluto desarma completamente a outra pessoa. Essa é a diferença entre quem se torna refém das próprias emoções e quem domina o poder do silêncio. E aqui está o segredo. As pessoas mais fortes e inteligentes não são as que falam mais. São as que sabem quando não falar. Se você quer aprender a dominar suas emoções, evitar arrependimentos e se tornar realmente inabalável, continue comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir como o silêncio pode ser sua maior arma. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Isso acontece porque a maioria das pessoas acredita que vencer uma discussão significa falar mais alto, ter a última palavra ou provar que está certo. Mas a realidade é o oposto disso. Pessoas sábias entendem que o verdadeiro poder está no silêncio, porque quando você controla seu silêncio, você controla sua mente. E quando controla sua mente, você controla qualquer situação. E não sou eu que estou dizendo isso. Os estoicos, guerreiros samurais e até líderes das maiores empresas do mundo usam essa mesma estratégia. E a pergunta que fica é: como você pode aplicar isso na sua vida? O filósofo estoico Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso porque a maioria das pessoas fala demais e ouve de menos. E isso tem um custo alto. Quando você fala sem pensar, você entrega informações que poderiam ser usadas contra você. Quando você reage impulsivamente, você se torna previsível e manipulável. Quando você não domina o silêncio, qualquer um pode te tirar do controle. Mas se você domina o silêncio, você muda o jogo. Veja os grandes mestres da estratégia. Um bom jogador de xadrez nunca revela seu próximo movimento. Um grande guerreiro nunca ataca com raiva. Um verdadeiro líder fala apenas o necessário, e cada palavra tem peso. Agora pense no contrário. Aqueles que falam demais. São essas pessoas que caem em armadilhas, que perdem credibilidade, que se arrependem depois. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, desafiar ou desestabilizar, use o silêncio como sua resposta. Existe um conceito chamado efeito sombra. Ele acontece quando alguém se mantém em silêncio durante um conflito, fazendo com que a outra pessoa se perca nos próprios pensamentos. Se você já ficou diante de alguém que simplesmente não reagiu a uma provocação, você sabe o quanto isso pode ser intimidador. O silêncio cria um espaço de incerteza na mente do outro. Ele faz a pessoa duvidar, questionar, hesitar. É por isso que grandes estrategistas sempre usaram o silêncio como uma arma poderosa. Napoleão Bonaparte dizia: nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, ensinava que o verdadeiro mestre da estratégia não revela suas intenções. Os samurais do Japão feudal treinavam o silêncio para manter o controle absoluto em batalha. E agora, chegou a sua vez de usar esse poder. Agora que você já entendeu a importância do silêncio, como você pode começar a aplicá-lo no dia a dia? Aqui estão 3 técnicas simples, mas extremamente eficazes. O poder da pausa. Antes de responder qualquer coisa, faça uma pausa de 3 segundos. Isso impede que você reaja no impulso e mostra que você tem autocontrole. A técnica da observação. Em vez de tentar vencer debates, experimente apenas ouvir. Quanto mais você ouve, mais informações você tem. E quanto mais informações você tem, mais inteligente você se torna.
O silêncio. Como desafio. Quando alguém te provocar, não reaja. Apenas olhe nos olhos da pessoa, respire fundo e mantenha o silêncio. Você vai perceber que, muitas vezes, isso causa um impacto maior do que qualquer resposta. O silêncio é mais do que a ausência de palavras. Ele é uma ferramenta de poder, de domínio próprio e de inteligência. E a verdade é que poucas pessoas conseguem controlá-lo. Mas agora, você sabe o segredo. Você tem essa arma ao seu alcance. A única questão é: você vai usá-la? A resposta para essa pergunta pode definir como as pessoas te enxergam, como você se comporta diante dos desafios e, principalmente, como você se sente em relação a si mesmo. Porque veja bem, a maioria das pessoas não controla suas emoções. Elas falam sem pensar, reagem sem analisar, se entregam ao calor do momento e depois passam horas, dias ou até anos lidando com as consequências disso. O arrependimento por ter falado demais é real, mas o arrependimento por ter ficado em silêncio, esse raramente existe. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você se arrependeu por ficar calado? E agora, compare isso com quantas vezes você desejou voltar no tempo e apagar palavras que saíram da sua boca sem controle. Seja em um relacionamento, no trabalho, em uma amizade, ou até mesmo em uma simples discussão de trânsito. O silêncio, muitas vezes, é a diferença entre parecer forte e parecer fraco. Aquele que se cala quando necessário demonstra uma segurança que intimida. Ele não precisa gritar para provar seu valor. Ele não precisa rebater ofensas para mostrar que está no controle. E é aí que está o ponto crucial. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é domínio próprio. Se você consegue se segurar diante da raiva, da pressão ou da provocação, você já está um passo à frente da maioria das pessoas. Porque o verdadeiro controle não está em dominar os outros, está em dominar a si mesmo. E se você acha que o silêncio é apenas uma estratégia emocional, pense em como ele impacta diretamente na sua vida prática. O silêncio pode te proteger. O silêncio pode te dar vantagem. O silêncio pode te fazer mais respeitado. Quer um exemplo? Imagine 2 candidatos em uma entrevista de emprego. O primeiro está nervoso, fala sem parar, tenta impressionar com palavras e acaba se perdendo nas próprias respostas. O segundo fala pouco, mas quando fala, escolhe bem cada palavra. Ele escuta mais do que fala, e sua postura transmite segurança. Qual dos dois parece mais confiante? A resposta é óbvia. O silêncio pode transformar sua imagem profissional, pode fazer com que as pessoas te vejam como alguém de valor, pode te dar um ar de mistério e respeito. Agora, olhe para os grandes líderes, estrategistas, mestres da persuasão. Eles falam apenas o necessário. Eles observam, escutam, analisam antes de agir. Eles nunca se precipitam. E é por isso que suas palavras têm peso. Quer outro exemplo? Pense nos melhores jogadores de pôquer. Eles nunca demonstram o que estão pensando. Eles sabem que qualquer palavra, qualquer reação, qualquer gesto pode entregar suas intenções. E por isso, eles vencem. Agora, pense nos grandes mestres das artes marciais. Eles não atacam no impulso. Eles esperam. Eles estudam os movimentos do oponente. Eles sabem que o primeiro a agir por emoção geralmente perde. E agora, pense em você, na sua vida, no seu dia a dia, nas suas relações. Quantas oportunidades você já perdeu porque falou sem pensar? Quantos problemas você já criou para si mesmo porque não soube segurar a língua? Quantos desgastes desnecessários você já enfrentou porque não soube simplesmente esperar? O silêncio não significa submissão. Não significa fraqueza. Não significa omissão. O silêncio significa controle absoluto. E quando você domina esse controle, você muda tudo. Então, antes de sair desse vídeo, aqui está um desafio para você. Na sua próxima conversa, tente falar menos e ouvir mais. Observe o que acontece. Veja como as pessoas reagem.
Experimente o poder do silêncio na prática. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e escreva nos comentários: o silêncio é minha arma. Assim, eu sei que você está comprometido a se tornar mais forte, mais estratégico e mais invencível por dentro. Nos vemos no próximo vídeo. Fique forte.